Seja muito bem-vindo ao nosso curso de CSS e essa é a nossa primeira aula introdutória, no qual a gente vai explicar o que é mais ou menos o CSS. Então vamos lá. CSS. CSS é uma sigla do inglês que significa Cascade Style Sheets, ou seja, folha de estilo em cascata, no qual é uma linguagem em que a gente vai informar como cada parte do nosso HTML deve ser apresentado para o usuário que vai ver o nosso site. Ou seja, é uma linguagem que a gente utiliza comandos para informar o navegador como ele deve renderizar cada parte da nossa página HTML. A gente vai abrir agora a nossa a nossa área de código e a gente vai ver a diferença absurda de quando a gente utiliza comandos CSS para estilizar a nossa página e quando a gente não utiliza. Eu vou retirar aqui esses comandos CSS e vou mostrar para vocês o HTML na sua forma pura, como ele é apresentado aqui. É bem básico, né? Sem nenhum tipo de estilização. Então, a partir do momento que a gente cola esse CSS aqui, que eu vou deixar para vocês aí embaixo na aula, a gente percebe uma série de modificações na aparência, como cor de fundo, alinhamento, tamanho de fontes, etc. Não se preocupe ainda em entender todos esses comandos CSS aqui, que mais a fundo a gente vai aprender cada um deles. Se preocupe apenas nesse momento em enxergar o papel e a importância do CSS nas suas páginas HTML, a modificação completa do design da sua página que ele é responsável. Modifica por completo a sua página HTML mediante os comandos que você utilize de modificação. Então, como a gente cria um comando CSS? Eu vou apagar esses demais aqui, vou deixar apenas um para a gente entender a anatomia de um comando CSS. Primeiro de tudo, a gente utiliza o seletor, que nesse caso aqui está representado pelo body. O seletor body está dizendo o que a gente quer mudar no nosso HTML, que parte do HTML que a gente quer mudar. No caso aqui a gente utilizou body, ou seja, a gente quer modificar a aparência do body, e aí dentro das chaves a gente vai utilizar a propriedade, que aqui está como background, e o valor que a gente quer dar para essa propriedade. Ou seja, no seletor body, no nosso HTML, que é a tag do corpo do nosso site, que a gente viu lá no curso de HTML, a gente quer modificar a propriedade background, que nada mais é do que o plano de fundo da nossa página HTML, e o valor desse background que a gente quer dizer é esse daqui, que representa uma cor hexadecimal, uma cor que o navegador entende que é esse azulzinho aqui. Então, resumindo, o CSS, a anatomia de um comando CSS é basicamente o seletor, que é representado pelo o que a gente quer mudar na nossa página HTML. Aqui o background, que é a propriedade do HTML que a gente quer mudar, nesse caso o plano de fundo, e o valor que a gente quer dar para esse plano de fundo. Basicamente, a gente está dizendo que o body deve ter o plano de fundo, essa cor aqui. Isso é um comando CSS que a gente atribui uma mudança de aparência. Então vamos dar outro exemplo aqui. Se eu quisesse, por exemplo, modificar o H1 aqui, eu sei que é um H1 porque eu posso vir na aba de HTML e ver que site de empregos está dentro da tag H1. Então eu vou no CSS, uso o seletor H1 para dizer que eu quero modificar essa parte do HTML e eu abro as chaves e dentro dessas chaves eu vou indicar a propriedade que eu quero alterar. Eu vou dizer, por exemplo, que eu quero mudar a cor desse texto, eu vou dizer color. A propriedade color vai receber o valor FFF, que é a cor hexadecimal para branco. Ou seja, perceba como a mudança aconteceu aqui. Essa parte do HTML estava preta, agora que eu usei a propriedade color e dei o valor de FFF, perceba como ficou branco. Assim é o CSS. Eu vou dizer, por exemplo, que eu quero que esse texto do H1, que é do nosso título, fique no centro. Eu vou utilizar aqui um outro comando do CSS que é textAlign. Vou dar dois pontos, dar um espaço e dizer center. Ou seja, no seletor H1, que é o nosso título, eu quero que a propriedade textAlign, que é o alinhamento do texto, ele tenha o valor de center, que é centro. Ou seja, eu disse que para alinhar o nosso H1 no centro, exatamente aqui, esse valor. Uma outra coisa que é importante a gente saber no CSS, que o próprio nome do CSS diz que é cascata, o efeito em cascata. Como é o efeito em cascata?
Logo que eu utilizo um comando, por exemplo, aqui dentro de body, eu vou apagar esse text align aqui e vou colocar aqui no body text align, vou colocar center. Perceba como todo o texto mudou para o alinhamento no centro. Por quê? Porque todas essas tags aqui no HTML, perceba que elas estão dentro de body, estão dentro do corpo. Então, a partir do momento que eu digo aqui no body que o alinhamento é o centro, o efeito cascata faz com que tudo que tiver dentro de body receba esse valor de alinhamento ao centro. Então é muito importante você entender o efeito cascata que o CSS proporciona. Ou seja, sempre o comando vai cair para as tags que estiverem abaixo dela. Ou seja, aqui no body, o text align que eu dei caiu para todos os filhos do body.